Somos do PET Biologia da UFVJM e hoje vamos ver um pouquinho sobre sistemas ecológicos e o ambiente. Na natureza, diversas interações acontecem ao mesmo tempo, pois nenhum organismo vive isoladamente. Para tornar mais fácil o entendimento dessas interações, é possível definir sistemas ecológicos e organizá-los em níveis de hierarquia, chamado níveis de organização. Mas antes, vamos ver um pouquinho sobre alguns conceitos importantes, como, por exemplo, habitat. Ao estudarmos um ser vivo, sempre nos preocuparemos em conhecer o seu habitat e seu nicho ecológico. Esses dois conceitos são extremamente importantes para os estudos em ecologia e não devem ser confundidos. Habitat diz respeito aos locais em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada a viver em um determinado local, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra a sua reprodução, a sua alimentação e, assim, a sua sobrevivência. Sabemos, por exemplo, que o lobo-guará é um animal encontrado exclusivamente no cerrado. Analisando essa frase, podemos concluir que o habitat do lobo-guará é o cerrado, sendo esse local onde ele consegue se alimentar, se reproduzir e se desenvolver. Uma curiosidade é que eles possuem um excelente olfato e audição. As orelhas são bem compridas e amplificam os sons e ajudam a localizar as presas. Já nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permitem que uma espécie sobreviva no ambiente. Podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Cada espécie possui um nicho diferente. Isso acontece porque não existem duas espécies exatamente iguais. Cada uma possui diferentes formas e especificações de interagir com o ambiente. O nicho ecológico descreve como o organismo vive em um ecossistema. Isso inclui as relações ecológicas que mantém, como escapam de predadores, do que e como se alimentam e a sua forma de reprodução. Esses fatores determinam se a população se mantém viável ou não em um determinado ambiente ao longo do tempo. Se o habitat é o local onde a espécie vive, o nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve nesse local. Mas precisamos relembrar alguns conceitos para ir adiante. Os fatores bióticos são todos componentes vivos de um ecossistema, ou seja, bactérias, fungos, protozoários, as algas, os animais, as plantas de uma região. Os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, como luz, temperatura. Passamos agora para os níveis de organização desses sistemas ecológicos. Quando estudamos os seres vivos, podemos analisá-los com base em diferentes pontos de vista, como níveis microscópicos, macroscópicos e acima do organismo. Nesse último caso, os níveis de organização são aplicados à ecologia, uma parte da biologia preocupada com os estudos das interações dos seres vivos entre si e entre o ambiente. O organismo é a unidade fundamental, ou seja, o próprio indivíduo. Já a população são um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos em uma área específica. Esse nome é dado ao conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos em um dado período de tempo. Em uma população, os organismos apresentam maiores chances de se reproduzirem entre si com organismos da mesma espécie de outras populações. Uma grande família de leões na savana africana, por exemplo, forma uma população. Acima do nível populacional, temos a comunidade, que pode ser definida como um conjunto de diversos organismos de espécies diferentes que vivem em uma área determinada em um dado período de tempo. Se tomarmos o exemplo anterior e analisarmos uma savana, teremos leões, girafas, elefantes vivendo na mesma área e formando uma comunidade. Vale ressaltar que esse nível de organização não é formado apenas por animais. As plantas e outros organismos que vivem nesse local também fazem parte dessa comunidade. Aqui vemos uma comunidade na savana, onde podemos perceber várias espécies diferentes interagindo e vivendo juntas. Temos ainda o ecossistema, que é o nome dado à comunidade e a todos os fatores abióticos existentes com quais os seres vivos interagem. Ainda seguindo o exemplo da savana, a água, a luz, o solo da região com seres vivos formam o chamado ecossistema. Ainda assim, podemos retomar esse nível de organização como a relação entre os fatores bióticos e abióticos de uma área.
Aqui podemos observar um ecossistema onde todos esses elementos interagem entre si. Frequentemente, os ecossistemas são divididos em aquáticos e terrestres, como forma de auxiliar o ensino e a compreensão. Entretanto, sua complexidade é bem maior e necessita de um estudo detalhado de todas as interações que ali ocorrem. Como ecossistemas, podemos citar os jardins, os oceanos, as florestas tropicais e até mesmo um pequeno aquário. O importante é que nesse local existem fatores bióticos e abióticos suficientes para que uma vida seja mantida, formando um sistema estável e autossuficiente. Por fim, temos a biosfera, definida como o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta. Vale ressaltar que ela pode ser considerada em seu conjunto como o maior ecossistema existente. Esse nível engloba todos os locais onde existe vida, desde a área mais profunda dos oceanos até as grandes florestas. Ou seja, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta Terra. Bom, agradecemos e até uma próxima.